A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã e amigos aqui do canal. A palavra de Deus de hoje é: tornou a fazer dele outro vaso. Olha o que Deus tem para você hoje na palavra de Deus. Aleluia. Quem fala com você é o irmão Edelso do canal Chame por Ele. Estou aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus para a tua vida. Só para avisar, irmãos, muitos estão me avisando que não estão recebendo o aviso dos vídeos novos do canal. Então, se você é inscrito, não se esqueça de ir no sininho e escolher a opção todas. Fazendo assim, você receberá os próximos vídeos que postaremos aqui no canal. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Uma mensagem da Bíblia que está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6, que nos fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Palavra do dia que Deus trouxe aos nossos corações. Aleluia. Interessante, meus irmãos, que Jeremias, ele era um profeta do Senhor. Ele era a boca de Deus falando com o povo de Israel. Ele era uma autoridade na época. Ainda que reis se corromperam, boa parte do povo de Israel havia se corrompido, sacerdotes havia corrompido também naquele período, naquela época, e Jeremias continuava de pé, sendo servo do Senhor, boca de Deus, para falar com o povo de Israel. Só que no capítulo 18 de Jeremias, Deus chama ele e leva até o oleiro. Aleluia. Deus leva Jeremias até a casa do especialista em fazer vaso. No versículo 2, Deus fala: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, por mais que Jeremias tivesse um relacionamento próximo para com Deus, ele era especialista, ele era profeta de Israel. Mas nesse caso específico, Deus levou ele até o especialista em fazer vaso. E o interessante é que o oleiro estava fazendo um vaso, aleluia. Ele estava moldando este vaso e no meio desse trabalho, no meio desta obra, o vaso se quebra. Aqui a gente vê que teve uma parte desse processo que o vaso estava sendo trabalhado em uma roda. Aleluia. E nesse processo, as impurezas, elas estavam sendo tiradas. Pode ser que existia ainda no meio daquele barro uma pedra, uma folha, uma raiz. E durante esse trabalho que ele estava sendo passado pela roda, Deus estava tirando. Deus estava libertando. Deus estava transformando. Aleluia. Deus estava purificando este vaso. Ainda não era vaso. Deus estava trabalhando neste barro para fazer um vaso segundo o que apraz o seu coração. Aos olhos humanos, o barro poderia estar em um perfeito estado, poderia estar já limpo, sem impurezas, mas o especialista aqui, que é o oleiro, ele está trabalhando, ele está moldando, ele está fazendo conforme o que apraz o seu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã, o que Deus quer falar contigo através desta palavra, a palavra de hoje, que Ele traz para os nossos corações. E lá no versículo 4, Ele nos diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Mesmo com todo esse processo, mesmo com todo esse trabalho que ele estava fazendo, aquele vaso quebra-se. O vaso foi destruído. Aos nossos olhos, aquele vaso ia ser destruído, ia ser jogado no lixo, ia ser jogado fora. Porém, aqui, a palavra de Deus nos diz: tornou a fazer dele
outro vaso. Entenda, meu irmão, o vaso não foi descartado, ele não foi abandonado a partir do momento que ele foi destruído. O oleiro, o especialista, ele faz um novo vaso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda lá em Jeremias, capítulo 29, 11, nos diz assim, irmãos: porque eu, que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Louvado seja o teu santo nome. Que palavra abençoada, meus irmãos. O oleiro não descartou o vaso estragado, como o vaso que o oleiro fazia de barro, que lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Na sociedade dos descartáveis, Deus não despreza aquilo que aos olhos humanos perdeu o valor. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Nós somos esse vaso quebrado e estamos sendo moldados, estamos sendo trabalhados pelas mãos do Criador, pelas mãos do oleiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração neste momento, meus irmãos, em agradecimento a Deus pela palavra que Ele trouxe aos nossos corações no dia de hoje. Amado e soberano Deus, meu Pai, neste momento eu quero te agradecer, meu Deus, pela palavra que o Senhor Deus trouxe aos nossos corações no dia de hoje. Ó Pai, na tua palavra o Senhor nos fala que, como oleiro, como especialista, o Senhor está trabalhando em nossas vidas. O Senhor está nos moldando. Aleluia. O Senhor está nos purificando. Éramos barro, pisado pelos homens, não tínhamos valor, e o Senhor, com seu imenso amor, graça e misericórdia, nos pegou, nos moldou, está trabalhando nosso caráter, nossa personalidade, está tirando todas as impurezas, tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que ainda faz parte do velho homem, toda impureza, toda sujeira. É o Senhor que está nos purificando. E o Senhor ainda nos fala que, ainda que no meio desse processo, no meio dessa transformação, caso esse vaso se quebre, se rompa, o Senhor não vai nos desamparar. O Senhor vai pegar os cacos, os pedaços desse vaso e vai formar um novo vaso, segundo aquilo que apraz o teu coração. Por isso que te glorificamos, ó Deus, te exaltamos, porque o Senhor não nos vê da forma que o homem vê. Aleluia, glória a Deus. Mas estamos num processo de transformação, estamos num processo de santificação. Aleluia. E a tua palavra nos fala que o Senhor não nos abandonará, não nos descartará, mas fará de nós vasos ainda melhores, ainda mais bonitos, ainda mais grandiosos na tua presença. Obrigado a Deus, porque o Senhor Deus falaste conosco através da tua maravilhosa palavra neste dia. Fica conosco, ó Deus, nos ajudando no decorrer desta caminhada. Fica conosco, nem só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Tome posse. Deus fala com você através desta palavra. Aleluia. Meu amigo, minha irmã, se você não se inscreveu ainda no canal, vai lá, se inscreve, dê também o seu joinha, compartilhe com mais pessoas esta maravilhosa palavra de Deus que está direcionada aos nossos corações. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.